Bom dia, eu sou Edjane, a professora de matemática, e hoje nós vamos ver a resolução do simulado, tá bom? Então, essa questão 16, ela trouxe o seguinte, qual a probabilidade de lançados simultaneamente dois dados honestos, a soma dos resultados ser igual ou maior que 10, Então, inicialmente, a gente já percebe, logo de cara, que é uma questão relacionada à probabilidade. Só que aí, não é aquela probabilidade mais simples, que a gente já usaria aquela formulazinha, básica de probabilidade e já conseguiria resolver a questão, A gente precisa se atentar ao fato, que são dois dados, que são lançados simultaneamente. Então, vamos para cá ver como é que ficaria essa primeira parte da resolução, tá? Então, o que é que a gente tem aí, nessa questão 16? São dois dados que são lançados simultaneamente. Então, qual é o meu total de possibilidades, Que é como a gente chama lá na nossa formulazinha, o NS, Que é o total de possibilidades do espaço amostral, tá? Vou usar essa simbologia aqui. Então, se são dois dados, o que é que a gente sabe? Que para o total de possibilidades em um dado é 6, não é isso? Se são dois, então no segundo dado também terá um total de 6 possibilidades. Então, o nosso total de possibilidades dos dois dados será dada por 6 vezes 6, que é igual a 36, tá? Só que aí, tem a restrição agora da questão. A questão diz, quer saber qual a probabilidade, desse lançamento, quando somar os resultados, ou seja, o valor de um dado com o valor do outro, esse resultado ser igual a 10 ou maior do que 10. Então, é aí agora que nós precisamos listar, A gente sabe que cada dado vai do número 1 até o número 6, Então, saindo tal número no primeiro dado, quando a gente somar com o que saiu no segundo dado, quantas possibilidades tem para ser igual a 10? E depois, quantas possibilidades tem para ser maior do que 10, tá? Então, vamos fazer aqui primeiro, as possibilidades de ser igual a 10, tá? Então, aqui nós temos o valor que sai no primeiro dado, o valor que sai no segundo dado, tá? Para ser igual a 10, quais são as nossas possibilidades? O primeiro dado sair o número 4, o segundo dado sair o número 6, tá? E aí pode haver o contrário também. No primeiro dado sair o número 6 e no segundo sair o número 4, tá? E a outra possibilidade que nós temos é sair 5 no primeiro dado, 5 no segundo, certo? E aí vocês podem estar se perguntando, mas também poderia sair o contrário. Mas, gente, se a gente fizer de novo aqui 5 e 5, a gente vai estar repetindo, tá? E aqui não vai fazer diferença, a gente não pode repetir. Vai ser 5 no primeiro, 5 no segundo, ou vice-versa, mas é contabilizado apenas uma vez, certo? Então, o total de possibilidade de ser igual a 10 são 3, tá? Mas ainda a questão diz que pode ser ou igual a 10 ou maior. Então, vamos ver agora as possibilidades de ser maior que 10, tá? Então, para ser maior do que 10, vamos ver quais são as alternativas para o primeiro dado e para o segundo dado, tá bom? O que a gente tem, Maior do que 10. Se a gente pegar o número 5 no primeiro dado, 6 no segundo dado. E podemos trocar aqui também. 6 no primeiro dado, 5 no segundo dado. E nós temos ainda outra possibilidade de ser maior do que 10, que é quando sai 6 no primeiro dado, 6 no segundo dado. E, novamente, não tem a necessidade de repetir esse resultado aqui, tá? Então, qual é o total de possibilidades que nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o nosso NE, que é o total de possibilidades que nos interessa, Que é a probabilidade que a questão está querendo, tá? Vou usar essa nomenclatura aqui, essa notação. N é, certo? É igual a 6, tá? Então, agora a gente usa, a nossa formulazinha lá inicial de probabilidade, que é
P de E, né, já que eu usei a letrinha E, igual a NE, que é os nossos resultados favoráveis, né, quando vem lá na formulazinha, sobre os nossos resultados possíveis, que são todas as possibilidades, que é o NS. Então, o nosso NE foi igual a 6 e o NS igual a 36, tá? E aí, quando a gente simplifica isso aqui, ó, dá para dividir isso aqui tudo por 6, ó. Simplificação de fração. Isso vai ser igual a 1/6, certo? Que é o nosso item C. Tá legal? Então, nessa questão 17, né, ela trouxe o seguinte, ó. Uma pesquisa feita com 200 frequentadores de um parque, em que 50 não praticavam nem corrida, nem caminhada. 30 faziam caminhada e corrida. E 80 exercitavam corrida, né? Então, qual a probabilidade de encontrar no parque um entrevistado que pratique apenas caminhada, tá? Então, novamente, né, é mais uma questão de probabilidade, só que antes da gente partir, né, diretamente para a probabilidade, precisamos organizar os dados que a questão trouxe, certo? Então, vamos ver como é que a gente ficaria aqui. Então, organizando esses dados, certo? Então, vamos lá, ué. Nós temos um total de 200 frequentadores, tá? Então, o nosso total é 200, certo? Depois vem assim, ó, 50 não praticavam nem corrida, nem caminhada. Então, vamos botar assim, ó, eu vou representar dessa forma, ó. Nem corrida, vou representar a corrida com um C. Um C, um O e um R, certo? De corrida, 2 R's, para ficar melhor. Certo? Corrida, nem caminhada. Vou representar com CAM para caminhada. Era um total de 50, não é? 50 não praticavam nem corrida, nem caminhada, né? Aí vem 30 faziam caminhada e corrida. Então, vou representar aqui, ó. Caminhada, como a gente já usou ali, e corrida. Foi um total de 30, certo? E 80 exercitavam corrida. Então, corrida igual a 80. Só que aí a questão quer saber a probabilidade de encontrar nesse parque, né, um que pratique apenas caminhada, certo? Então, a gente já percebe, né, que pela composição da questão, pelos dados que a gente retirou aqui, que antes de mais nada, a gente precisa organizar esses dados em um diagrama de Venn, certo? Para a gente ver o que é que está faltando, descobrir quanto é só corrida e encontrar, né, o que nos interessa, que é a parte de quem só pratica apenas caminhada, certo? Então, vamos lá. Fazendo o nosso diagrama de Venn aqui, ó. Tá? Mais ou menos dessa forma. Então, nós sabemos que o total é 200. Então, aqui dentro precisa ter 200 pessoas, tá? Então, vamos organizar aqui, ó. Não pratica nem corrida nem caminhada é 50. Então, vou deixar 50 aqui fora. E agora eu vou fazer, né, o nosso diagramazinho. Aqui vai ser quem pratica corrida, que eu representei por C-O-R-R, tá? E aqui vai ser quem pratica caminhada, que eu representei por C-A-M, tá? Então, vamos lá. O que é que a gente tem aqui? O que é que a questão nos deu? Quem faz caminhada e corrida, então é a nossa interseção. Então, tá aqui no meio, ó. Então, aqui nós temos o 30, certo? E quem pratica corrida, né, é o total, certo? Não é 80 aqui tudo, ó. O que vai estar nesse espaço aqui, ó, é 80, certo? Só que temos que retirar esse valor que está na interseção. Então, é 80 menos 30, certo? Então, quem só pratica corrida são 50 pessoas,
certo? Porque não vai ser 80. 80 é quem faz corrida. Só que tem que lembrar que dessa parcela do 80, ó, já tem 30 aqui, certo? Que pratica as duas coisas, tá bom? Então, só corrida é 50, tá? Então, falta achar aqui agora, ó, quem pratica só caminhada, que é o que nos interessa para descobrir a probabilidade. Tá legal? Então, como é que a gente faz aí, ó? A gente precisa aqui, ó, a gente sabe o nosso total. O que a gente quer achar aqui é esse valor que está aqui sozinho, ó, que é como se fosse um X, né? Vamos usar um X padrão. Então, o que é que a gente tem? Para a gente achar esse valor aqui, como é que a gente pode fazer? O que é que a gente sabe? A gente sabe, ó, que 200, que é o nosso total, vai ser igual a quem? A 50 que está aqui, mais quem? Mais 30 que está aqui, mais X, né, que está aqui, mais esse outro 50 aqui, ó. Certo? Então, vamos organizar aqui, ó. Vamos ter, antes de colocar cada um para os seus membros, vamos organizar aqui primeiro, certo? Então, ficamos com 200 igual. 50 mais 30 é 80. 80 mais 50 é igual a 130. Ou poderia somar mais fácil ainda. 50 mais 50, 100, mais 30, 130. E ainda tem aqui o X, certo? Mais X, tá? Então, aqui eu vou dizer que é como aqui, ó, uma equação de primeiro grau. Então, eu vou ter, ó, 200 menos 130 igual a X. Então, X, gente, é igual a quanto? 200 menos 130 é igual a 70. E o que é que isso quer dizer, então? Que quem pratica só caminhada são 70 entrevistados, né? Frequentadores do parque, né? Que a questão trouxe como frequentadores, tá? Então, agora vamos ao que nos interessa. Quer saber a probabilidade. Então, P de E é igual a quem? Quem é o nosso NE? Quem só pratica corrida. Então, é 70. E qual é o nosso total de frequentadores? 200. Então, o nosso total de possibilidades. Certo? Então, nós vamos ter a probabilidade, né? Vai ser 70 sobre 200. Então, esse zero aqui a gente consegue simplificar facilmente com esse outro zero aqui. Ficamos apenas com 7 vigésimos, 7 sobre 20, 7 vinte-avos, tá? Da maneira como vocês preferirem falar aí. E aí a gente percebe, né? Que essa aqui é a nossa probabilidade, né? De encontrar, né? Um desses entrevistados que pratique apenas caminhada, tá? Que foi o nosso item, voltando lá para a questão, o nosso item A. Tá legal? Então, agora, ó, dando continuidade, vamos para essa questão 18, certo? Essa questão 18, ela já trouxe o seguinte, ó. 6 cartas estão em uma caixa. Em cada uma delas está escrita uma das 6 letras. Aí as letras estão aí, né? O A, o B, o C, o D, o E e o F. E cada letra só aparece uma vez, tá? Então, retirando da caixa simultaneamente e ao acaso 2 cartas, a probabilidade de que as cartas ao C sejam sorteadas é, então, novamente, né? Mais uma questão de probabilidade, né? Mas por mais que tenha tido aí 3 questões de probabilidade, mas cada uma foi resolvida, né? De uma maneira diferente. Então, a gente precisa estar atento ao que a questão está pedindo, ao que a questão traz, certo? Então, nessa daí, o que é que inicialmente a gente precisa fazer? Se são 6 letras, né? Que está dentro dessa caixa. E elas vão ser retiradas 2 a 2. Então, para a gente saber o total de possibilidades, inicialmente a gente vai precisar fazer a combinação, né? De 6 cartas tomadas 2 a 2, já que vão ser retiradas 2 a 2, tá? Então, vamos ver como é que fica isso aqui. Então, nós vamos ter, ó, são 6 cartas, não é? Tomadas 2 a 2. Então, o total de possibilidades, que é o nosso NS, será igual a uma combinação de 6, né? Tomados 2 a 2, certo? Então, aqui, como é que fica isso aqui?
será 6 fatorial, 2 fatorial vezes 6 menos 2 fatorial, certo? E aqui agora a gente precisa resolver, né? Então, lembrando lá da questão de simplificação de fatorial, né? Como é que a gente desenvolve um fatorial? Então, nós vamos ter isso aqui, ó. 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. E por que eu parei no 4 fatorial? Para a gente conseguir simplificar com esse resultado que vamos ter aqui, ó. 2 fatorial é igual a 2 vezes 1. Então, basta colocar apenas o 2. E vezes ainda, né, continua. 6 menos 2 é igual a 4. Com o fatorial que tem aqui, continua 4 fatorial. E aí a gente consegue simplificar, ó. 4 fatorial com 4 fatorial, tá? E ainda conseguimos simplificar, ó. O 6 com o 2. 6 dividido por 2, aqui vai restar 3. Então, aqui ficaremos com 3 vezes 5, que é igual a 15, né? Então, esse 15 é o nosso total de possibilidades, tá? E agora vamos lá para o que a questão, né, a restrição que a questão traz. A questão diz o seguinte, qual a probabilidade de que as cartas A ou C, né, sejam sorteadas? Então, tem que aparecer ou o A, né, ou o C, ou em algum momento as duas juntas. Tem que aparecer pelo menos uma das duas, ou, né, como diz ou, as duas podem estar juntas também. Então, vamos lá. Quais são as letras que nós temos, olha? As letras são A, B, C, D, E e F. Então, o que vai aparecer o A? Quais são as nossas possibilidades? Será A com B, A com C, A com D, A com E, A com F. Certo? Mas e agora, com as que tem o C? C com A já tem. Então, C com B, C com D, C com E e C com F. Então, quantas possibilidades temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 possibilidades. Então, isso significa que o nosso NE é igual a 9, tá? Então, agora, a gente já tem o nosso NE, já tem o valor do nosso NS. Então, agora basta colocar lá na fórmula de probabilidade. Então, P de E é igual a NE, que é 9, sobre NS, que é 15. E aí não acaba por aí, né? Porque a gente percebe que aqui dá para simplificar por 3 e aqui também por 3. E o resultado que encontramos é 3/5, ou seja, a probabilidade, né, desse evento ocorrer, né, é 3/5, que voltando lá para a questão, é o nosso item C, tá legal? Então, essa 19ª questão aí, gente, ó, não precisava nem de cálculo, tá? Basta a gente conhecer um pouco, tá, da teoria de PG, e se ainda não lembrasse da teoria de PG, bastava a gente lembrar lá de um assunto que está relacionado com porcentagem, que é o fator multiplicativo de aumento, que serve tanto para o aumento quanto para desconto. Mas aí, como é taxa, né, aumenta uma taxa, então seria relacionado a uma taxa de aumento. Se a gente lembrasse lá do conceito de porcentagem relacionado a fator multiplicativo de aumento, certamente a gente faria rapidinho essa questão, tá? Então, vamos ver com o que ela traz. O número de bactérias em uma certa cultura aumenta a uma taxa de 10% ao dia. Então, assim, o número de bactérias diárias nessa cultura aumenta de acordo com uma progressão. Aí tem as possibilidades, olha. Aritmética, né, de razão 10, aritmética de razão 1,1, aritmética de razão 110, geométrica de razão 1,1 ou geométrica de razão 10, tá? Então, primeiramente, a gente já sabe que vai ser uma progressão aritmética ou geométrica. Então, a gente precisa lembrar qual é a diferença de uma para outra. O que é que a gente sabe? Na aritmética, né, os próximos valores, eles são dados, né,
com o valor anterior, somado, né, com uma razão, né, para chegar no próximo. Né? Então, a aritmética está relacionada com a soma. A geométrica é o mesmo sentido, só que está relacionada com multiplicação, tá? Então, vamos lá. Vamos ver como a gente remataria essa questão fácil. O que é que a gente lembra? Ó, taxa de aumento, né? Como eu falei, é lembrar da questão lá do fator multiplicativo na porcentagem. O que é que a gente tem do fator multiplicativo, né, de aumento? A gente sabe que o FM é igual a 1 mais a taxa, né, em número decimal, certo? E depois, para a gente saber o valor, né, a gente pega o valor anterior, né, e multiplica pelo fator multiplicativo, certo? Se já está relacionado com uma ideia de multiplicação, então certamente só pode ser uma progressão geométrica, certo? Mas como que faria para a gente descobrir qual é essa razão? Gente, é 10%, não é? Diz que a taxa de aumento é de 10%. A gente sabe que, né, se for para usar esse conceito aqui de fator multiplicativo, a taxa tem que estar em número decimal. Transformar isso aqui em número decimal, ó, é 10 dividido por 100. Isso aqui vai dar igual a 0,1. Só que aí, ó, é 1 mais i. Então, a gente teria, ó, 1 mais 0,1, que é igual a 1,1, certo? E aí, vamos lá, vocês podem pensar assim, ah, mas eu não sei o número de bactérias, não interessa. Vamos dizer que o primeiro valor da bactéria é x, já que a gente não conhece, certo? Então, o nosso A1 é x vezes 1,1. Quem vai ser o nosso A2? Seria esse A1 vezes 1,1. Vamos supor que aqui é o nosso A1, ó. Então, quem vai ser o nosso A2? Vai ser o A1, que é x vezes 1,1 vezes, de novo, 1,1. Então, o que é que a gente percebe? Que é geométrica porque está relacionada com a multiplicação e que a razão, gente, ó, é 1,1. Por que 1,1? Porque é uma taxa de aumento de 10%, tá? E taxa de aumento a gente encontra ela pegando o número 1, né, que representa o nosso 100%, somando com a nossa taxa, né, que foi dada em número decimal. Se é 10%, é 0,1. 1 mais 0,1 igual a 1,1. E daí a gente encontra, né, que o resultado, né, que o item correto para essa questão é o item D, já que traz que é uma progressão geométrica, né, de razão 1,1, tá? Uma questão mais teórica do que prática, certo? E agora nós temos essa questão 20, tá? Que traz o seguinte, ó. Uma empresa construiu um poço para armazenar água de reuso. O custo para construir o primeiro metro foi de R$1.000. E cada novo metro custou R$200 a mais do que o imediatamente anterior. Se o custo total da construção foi de 48.600, a profundidade do poço é, tá? Então aí, né, trouxe vários dados, né, várias coisas, né, várias informações. Então a gente precisa primeiro organizar e tentar entender o que essa questão está dizendo. O que é que nós temos? Nós sabemos que o primeiro metro é R$1.000, tá? Esse é para 1 metro. Então 2 metros diz que custaria o quê? R$200 a mais do que o anterior. Então, vamos organizar esses dados aqui, ó. Questão 20. Então, primeiro metro. Então, 1 metro é R$1.000, tá? O segundo metro, ó, como seria? Seria R$1.000 mais 200, que daria 1.200. Quem seria o terceiro metro? Seria 1.200 mais 200. Gente, o que é que a gente percebe aqui, ó? Que daria 1.400. O que é que a gente percebe, ó? Que a gente está prolongando, né? Está crescendo essa sequência
e estamos fazendo soma de um valor fixo. Então, o que é que a gente percebe? Que é uma progressão aritmética de razão, ó, 200, certo? Então, quem é o nosso A1, ó? Nessa PA aí, ó, nós temos uma PA, certo? Então, nosso A1, ele é igual a 1000. A nossa razão, que na PA é representada pela letra R, é igual a 200. E aí a questão traz um detalhe, ó. Se o custo total da construção foi de 48.600, aí quer saber qual é a profundidade. Então, se tem um custo total, gente, isso significa que somou todos os termos dessa PA. Então, é o nosso SN. A gente não sabe o número de termos, que é justamente o que a gente está querendo encontrar. A profundidade desse poço será a quantidade de termos que essa PA possui. Por quê? Os termos estão relacionados aos metros, né? Então, se tiver 10 termos, significa que tem 10 metros de profundidade, tá? Então, nosso SN, que é a nossa soma, é igual a 48.600, certo? E agora, né, é a hora de lembrar lá, né, das fórmulas que estão relacionadas a soma, né? Então, a soma de uma PA, ela é dada por SN igual a A1 mais AN vezes N, tudo isso dividido por 2. Certo? Deixa eu ajeitar aqui essa fórmula. Ó, SN vai ser dado por A1, que é o nosso primeiro termo, AN, que é o nosso último termo, vezes N, que é a nossa quantidade de termos, tudo isso dividido por 2, tá? E aí, olhando para essa fórmula, o que é que a gente já percebe aqui? Nós não temos nem a N, que é o nosso último termo, nem o N. Então, antes da gente resolver aqui essa fórmula, tá? Nós vamos primeiro ter que encontrar quanto vale a N, né? Porque o que nos interessa na questão é descobrir o valor de N. Mas precisamos, antes disso, encontrar o último termo, como é que ele vai ser representado, tá? Então, para chegar nele, ó, a fórmula do AN, que é o termo geral de uma PA, vai ser igual a AN é igual a A1, não é isso? Mais N menos 1 vezes a razão, certo? Então, vamos lá. Ó. Quem é o AN é o que a gente quer achar. Quem é o nosso A1? É 1000. N nós não temos, né? Então, aqui, ó, nós já vamos fazer, ó, a multiplicação. Aliás, antes de multiplicar, né, mas temos o valor aqui para a razão. Então, aqui vai ser N menos 1 vezes, a nossa razão é 200, não é isso? Então, vamos ter aqui, ó, que a N é igual a 1000 mais N vezes 200, 200N. Menos 1 vezes 200 igual a menos 200. Certo? Então, aqui não dá para resolver, ó. Então, a N é igual a 1000 menos 200. Vou botar 200N aqui na frente, ó, que tem a variável. 1000 menos 200 é igual a mais 800. Então, isso significa, ó, que o nosso AN ele vai ser dado dessa forma aqui, tá? Então, AN é igual a 200N mais 800. Então, agora a gente pode vir para a fórmula de soma tranquilamente, tá? A gente tem o valor para a soma, que é igual a 48.600. Não é isso? Igual, então, quem é A1? A1 é 1000. Quem é a N? 200N mais 800. N é o que a gente quer achar, então continua como N. Tudo isso sobre 2, certo? Então, nós vamos ter aqui, ó, 48.600 igual. 1000 mais 800 é igual a 1.800. Mais 200N
vezes n. Tudo isso sobre 2, né? Então, vamos aqui, ó. 48.600, certo? Igual 1.800n a hora de multiplicar, ó. Mais 200n vezes n será n ao quadrado. Tudo isso aqui sobre 2, ó. Então, dá para simplificar esse com esse 2, esse com esse 2 também. Então, ficamos com 48.600 igual 1.800 dividido por 2 é igual a 900n. Mais 200 dividido por 2, 100n ao quadrado. E agora, vamos organizar isso aqui, né? Menos 100n ao quadrado menos 900n mais 48.600 igual a zero. E aí a gente percebe que chegamos em uma equação do segundo grau. Mas ainda dá para simplificar aqui. Todo mundo aqui, ó, dividir todo mundo por 100. Mas como aqui está negativo, ó, já vou melhorar aqui, já vou dividir, ó, toda a equação por menos 100. Certo? E aí já altero esses sinais aqui negativos. Então, vamos ficar, ó, 100, menos 100 dividido por menos 100 é igual a 1, positivo. Então, ficamos apenas com n ao quadrado. Tá? Menos 900n dividido por menos 100 será igual a 9n. E mais 48.600 dividido por menos 100 será igual a menos 486. Certo? Só cortar os zeros aí. Então, bem simples, tá? Igual, né, a zero. Então, essa daqui, ó, é a nossa equação do segundo grau, que vamos ter que resolver, né, para chegar a esse resultado aí, né, o valor de n, tá? Então, vamos agora, né, ver como é que vamos fazer, né, para resolver essa equação do segundo grau, para chegar ao valor que nos interessa, ao resultado da nossa questão, tá bom? Então, vamos lá. Continuando, né? Então, o que é que a gente sabe da equação do segundo grau? Vamos lá usar logo o nosso delta. Delta é igual a quem? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, isso aqui vai ser igual a B ao quadrado. O nosso B é 9. Então, 9 ao quadrado é igual a 81, certo? É só fazer 9 vezes 9. Menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é igual a menos 486, certo? Então, delta será igual a 81, menos com menos vai dar mais. E vamos fazer aqui quanto é que dá 486 vezes 4. 4 vezes 6, 24, vai a 2. 4 vezes 8, 32, com 2, 34. 4 vezes 4, 16, com 3, 17, tá? Então, vamos ter aqui, 1.700 e... Opa! 1.700 não. 4 vezes 4, 16, com 3, 19, tá? 1.944. Quando a gente somar aqui agora com 81, ó, 4 mais 1, 5, 4 mais 8, 12, vai a 1. 1 mais 9, 10, vai a 1. 2025, tá? Então, vamos adiantar aqui logo o processo, ó. A gente sabe que vai precisar usar a raiz de delta. Então, quanto vai ser a raiz de delta? Raiz de 2025. Então, raiz de 2025, né? Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo, que vai dar 2025. Ou então, a gente pode fatorar
esse número 2025, certo? E quando a gente faz esse processo, a gente vai perceber, ó, que a raiz de 2025 será igual a 45. Basta fazer 45 vezes 45 que vocês chegam a esse resultado, certo? Então, vamos lá agora descobrir o valor de n, né? Então, n, né, que comumente, né, como a gente vê lá na equação de segundo grau, a gente usa o x, mas a incógnita da nossa questão é n. n é igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a, tá? Então, isso aqui será igual, ó, menos b. Então, será igual a menos 9 mais ou menos raiz de delta. Eu já fiz aqui que é a raiz de delta, que é 45, certo? 2 vezes a. A é 1. Então, 2 vezes 1 continua sendo 2. Então, agora nós achamos dois valores para n, né? n' vai ser igual a menos 9 mais 45 dividido por 2. N duas linhas será igual a menos 9 menos 45 sobre 2. Quando a gente faz aqui, ó, menos 9 mais 45, a gente chega em 36. Por quê? Sinais diferentes, diminui e conserva o sinal do número maior. 45 menos 9 é 36, 45 é maior, é positivo, então continua positivo. Isso aqui ainda está dividido por 2, 36 dividido por 2 é igual a 18. Gente, qual é o detalhe aqui dessa questão? Os dois valores não serão considerados. Por quê? Se a gente observar aqui, ó, quando a gente resolver aqui, ó, menos 9 menos 45, sinais iguais somam e conservam o sinal. Então, aqui seria um resultado, ó, negativo. 9 mais 45 é igual a 54. Certo? Quando a gente resolver isso aqui, daria menos 27. Gente, é preciso lembrar que a questão está relacionada à profundidade de um poço, né? Está relacionada a metros, né? Uma medida. E não existe medidas negativas, certo? As medidas são positivas, né? Não vai ter menos 18 metros. Ah, uma sala mede menos 18 metros por, sei lá, por 10. Não existe, né? Então, esse resultado negativo, quando se trata de medidas, ele é descartado. Ou seja, então, o que é que isso quer dizer? Então, quer dizer que a profundidade, né, desse poço é igual a 18. Por quê? Porque essa PA, ó, tem 18 termos. Não é o Nzinho que a gente encontrou, que é a quantidade de termos. Se essa PA tem 18 termos, então isso significa que a profundidade desse poço é igual a 18. E quando a gente volta lá para a questão, a gente percebe que é o nosso item B. Certo? Questão 21 agora, gente, ó. Traz o seguinte, ó. Marcelo precisou comprar uma impressora e o vendedor da loja ofereceu a seguinte promoção. Pagando 20% a mais do preço da impressora, a loja daria manutenção grátis por um ano, mais 5 cartuchos de tinta, né? Então, Marcelo fez a compra da impressora com essa promoção, né? E pagou R$ 780. E aí a questão quer saber, ó, se Marcelo tivesse comprado a mesma impressora, só que sem a promoção, né? Sem esse acréscimo aí de 20%, quanto é que ele teria pago, tá? Então, aí, ó, se está falando de taxa de aumento, se está falando de pagando a mais, se está falando de acréscimo, gente, a gente vai precisar lembrar lá do fator multiplicativo de aumento, tá? Que foi até uma coisa que a gente viu aqui em outra questão, né, que estava relacionada a PG, tá? Então, vamos ver como é que ficaria essa questão, se é bem rapidinha, bem simples, certo? Então, nós temos aí a questão 21. O que é que a gente sabe? Que essa taxa de aumento foi 20%, né? A mais. Certo? Então, o que é que isso quer dizer? Se é a mais, é 1 mais 20%, só que em forma decimal. Então, 0,2 ou 0,20. Tá? Então, que é igual a quanto? 1,2. Mas aí, ó, a gente já sabe quanto foi esse valor com esse acréscimo.
A gente sabe que esse valor com esse acréscimo foi 780. O que a gente quer saber é o valor sem o acréscimo. Ou seja, é aquele valor que quando a gente multiplica pela taxa de aumento, chega no valor com o acréscimo. Então, já montamos aqui a nossa equação, ó. Só organizando ela, 780, ou pode fazer o contrário também, ó, para já ficar o xzinho aqui no logozinho dele, ó. 1,2x igual a 780. Esse x é o valor original, sem aumento, não é? Então, quando a gente faz isso aqui, ó, ficamos com x igual a 780. Tá multiplicando, vem dividindo, certo? Então, x vai ser igual, é lembrar agora de divisão com número decimal. Eu tenho 780, tá? Preciso retirar essa vírgula desse número aqui, ó, para ficar 12. Se foi uma casa decimal, eu acrescento um zero, certo? Então, agora, ó, 78 dividido por 12 vai ser 6. 6 vezes 2 é 12, vai a 1. 6 vezes 1, 6 com 1, 7. Dá 6, baixo 0. 60 aqui vai ser, ó, 5. 5 vezes 2 é 10, 5 vezes, vai a 1, né? 5 vezes 1, 5 com 1, 6. Sobrou 0. Quando eu baixar o 0 aqui, ó, só acrescento um 0 no quociente. E o que é que eu descubro, então? Que x é igual a 650, não é isso? Ou seja, voltando lá para a questão, o valor, né, que a impressora custa, né, sem essa promoção, é R$ 650, que é o nosso item C, certo? Agora essa questão 22, ó. As amigas Alice e Bianca estão entre as 6 pessoas classificadas em um concurso, né, e esperam a entrevista com a banca examinadora. Os classificados receberão aleatoriamente números de 1 a 6, tá? Que determinarão a ordem em que eles serão entrevistados, tá? Então, a probabilidade de que Alice e Bianca fiquem juntas, fiquem vizinhas, né? Fiquem vizinhas nessa fila e aí tem as alternativas, tá? Então, novamente, mais uma questão de probabilidade, né? Mas que também será até um detalhezinho diferente, né, para ser resolvida dos que a gente já viu até agora, certo? Então, vamos lá ver como é que ficaria. Então, o que é que inicialmente aí, ó? O que é que nós temos? O que é que a gente sabe? A gente sabe que tem 6 pessoas, né? Tem 2 amigas e elas querem saber a probabilidade, né, delas ficarem vizinhas, né, nesse sorteio, certo? A gente sabe que os números eles vão de 1 a 6, né? Ou seja, tem 6 números, né? 6 possibilidades de número. E aí o que é que a gente percebe, ó? Nós temos 2 amigas, né? Alice e Bianca, certo? Então, vamos lá. Primeiro, a gente precisa descobrir o total de possibilidades, né? Já que está se tratando de probabilidade. Vamos lá. Então, os números que tem para Alice, né, primeiro, são quantas possibilidades? Se ela é a primeira, vai ser de 1 a 6. Então, são 6 possibilidades inicialmente, certo? Deixa eu já anotar aqui que é o nosso NS, que é o total de possibilidades. São 6 possíveis números, né, para Alice. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, tá? Só que para Bianca, né, não vão ser mais 6. Por quê? Porque um desses números já está com Alice. Então, se é 6 o total, vai tirar um que vai ficar aqui com Alice. Então, para Bianca, só vai restar 5 possíveis números, certo? Então, nosso total de possibilidades, ele será dado por 6 vezes 5, que é igual a 30, certo? Só que aí agora a questão trouxe a restrição, né? Ela quer que elas sempre fiquem vizinhas, tá? Então, vamos lá.
Os números que a gente tem é 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Vou usar aqui a letrinha A para as possibilidades de Alice. Vou usar a letra B para as possibilidades de Bianca, certo? Então, vamos lá. Ó. Se Alice tirar o 1, Bianca só pode tirar o 2, já que elas têm que ficar vizinhas, tá? Se Alice tirar o 2, Bianca tira o 1. Se Alice tira o 2 de novo, Bianca tira 3. Se Alice tira 3, Bianca tira 2. Certo? Alice tira 3 de novo, Bianca tira 4. Alice tira 4, Bianca tira 3, né? Alice tira 4, Bianca tira 5. Alice tira 5, Bianca tira 6. Alice tira 6, Bianca tira 5. E aqui, quantas possibilidades nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá faltando ainda uma. 1, 2, 2 e 1. 2 e 3. 3 e 2. 3 e 4, 4 e 3. 4, 5, ó. 5 e 4. Porque Alice pode tirar o 5 e Bianca tirar o 4 também. Então, agora nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E os números são sempre vizinhos, olha. 1 e 2, 2 e 1. 2 e 3, 3 e 4. Ou 3 e 2. 3 e 4, 4 e 3. 4, 5, 5, 4. 5, 6, 6 e 5. Então, a gente percebe que é o que nos interessa, né? Que elas saiam vizinhas, que é o nosso NE. Nós temos, para o nosso NE, 10 possibilidades, tá? Então, como é a mesma probabilidade, P de E é igual a NE, que é 10, por, né, NS, que é 30. E aí, bem simples, gente, simplifica 0 com 0, isso significa que a probabilidade é 1/3, certo? Então, voltando lá para a questão, é o nosso item B, né? 1/3, certo? Então, vamos para a nossa questão 23 agora, olha. Diz assim, ó, Maria recebeu certo valor em moeda corrente, tá? Dessa quantia, ela depositou 25% na poupança e gastou a terça parte do restante em compras. Então, sabendo que Maria ficou com 1.870, a quantia que ela recebeu foi de... Então, essa questão é ficar atento a alguns detalhes, tá? Quanto que ela botou na poupança, esse valor que ela gastou está sendo relacionado com qual parte? É com o total? É só com o que restou depois que ela depositou na poupança, né? Só ficar atento a esses detalhes. Vamos lá ver como é que ficaria, tá? Então, o que é que a gente percebe aí? Primeiro, a questão, o que é que você acha? Quanto ela recebeu, ou seja, o valor inicial antes dela tirar para a poupança e antes dela gastar com as compras, certo? Então, vamos lá. Se a gente não sabe esse valor total, então a gente vai chamar ele de X ou qualquer outra letra, tá? E aí a gente sabe o quê? Que 25% desse X, né, desse total, ela depositou na poupança. Então, seria isso aqui, ó, poupança. Vou representar pela letra P, certo? Mas aí vai lembrar de probabilidade, né? Então, POU, certo? Poupança, tá bom? Vai ser 25% de X, certo? E aí, 25% no número decimal é 0,5.
25. Se é D, então é vezes X, certo? E aí ela gastou em compras. Vou usar a letrinha C. Só que essa parte que ela gastou em compras não é do total. Não é terça parte de X. É terça parte desse restante que sobrou depois que ela tirou 25%. A gente sabe que o nosso total é 100%. Se a gente retira 25%, é fazer 100 menos 25, que é igual a 75%. Então, isso significa que é 1/3, já que é terça parte, de quem? De 75% de quem de novo? Que estou representando já com a multiplicação, de X, certo? Então, só organizando isso aqui, ó, 75% dividido por 3, é só pegar 75 dividido por 3, que é igual a 25. Como ainda está em por cento, então 25% de X. E quem é 25% de X? A gente já fez aqui em cima, olha. 0,25x, certo? Então, olha que coincidência, o que ela botou na poupança é o mesmo valor que ela gastou com compra, né, desse restante, certo? Só que aí a questão ainda diz, ó, que depois que ela ainda fez isso tudo, ainda restou para ela um valor inteiro, né, de 1.870. E aí quer saber quanto é o valor original dela, né? Quanto que ela recebeu antes de fazer todos esses gastos e ainda ter essa sobra aqui. Então, quem é o nosso total? X. X vai ser igual a quanto? A isso aqui que ela colocou na poupança, ao valor que ela gastou com compras, mais o valor que sobrou. Certo? Então, organizando aqui, ó, X, aqui, ó, 0,25 mais 0,25, ó, X e X, dá para somar. Isso aqui é igual a 0,50, que a gente pode representar como 0,5x. Só que está do lado de cá, né? Já vou trazer ele para cá. Ele vai continuar positivo, só que então ele vai vir para cá negativo, certo? Igual a 1.870. Então, quando a gente faz x menos 0,5, é 0,5x. É meio aqui, né? Igual a 1.870. Então, x é igual a 1.870 dividido por meio. Certo? E aí, gente, ó. De novo, né? É lembrar lá da divisão com números decimais. Né, eu preciso retirar essa vírgula, então para cá só vem o 5, só que aqui tem uma casa decimal, então eu preciso acrescentar um zero aqui no dividendo, certo? E agora, ó, 18 por 5 é 3, por quê? 3 vezes 5 é 15, então sobra 3, baixo 7. 37 dividido por 5 é 7, porque 7 vezes 5 é 35, sobra 2, baixo 0. 20 dividido por 5 é 4. Porque 4 vezes 5 é 20, 20 menos 20 é 0. Baixa o 0 aqui, 0 no quociente, ou seja, x é igual a 3.740, tá? Todo esse cálculozinho aqui, certo? Mas daqui, gente, ó, às vezes, né, a pessoa consegue, né, ter esse raciocínio rápido, tá? Daqui a gente já conseguiria resolver a questão também. Ó, o que é que a gente percebe aqui, ó? Quando a gente soma 25 aqui de x, a gente já sabe que isso aqui representa 25%. Isso aqui também vai representar 25%. Então, o que é que a gente já sabe daqui, ó? Que ela utilizou, ó, inicialmente desse dinheiro, 50%. E ainda restou quanto? 1.870. Então, o que é que esse 1.870 significa? O que é que ele representa? Ele representa 50% do valor que ela recebeu, já que ela gastou isso e ainda ficou com isso aqui. E essa parte que ela gastou foi 50%. 50 mais 50 não vai dar 100%? Então, daqui, ó, já dava também para resolver essa questão sem necessariamente fazer todo esse cálculo, tá? Mas tinha que ter esse raciocínio, certo? Enxergar, né, dessa forma, conseguir, né, tirar
esse raciocínio daqui, certo? E aqui, isso aqui é 50%, 100% era só fazer 1.870 mais 1.870, que também chegaria ao valor total, tá bom? E aí, voltando para a questão, é o nosso item D, certo? E aí nós temos agora a questão 24, né? Mais uma questão de probabilidade, né? Que traz o seguinte, mais uma vez, vai ter que fazer um outro artifício também para chegar a esse resultado. Então, a gente percebe que questões com probabilidade não existe uma forma única de ser feita, né? A gente precisa estar atento ao que a questão está trazendo para a gente, certo? Ao detalhe, né? O que a questão traz. Então, ó, entre os 5 números, né? 2, 3, 4, 5 e 6, 2 deles são escolhidos ao acaso, certo? E o produto deles, 2, né? Calculado. E aí, o que a questão quer saber? Ó? A probabilidade desse produto ser um número par, né? Então, vamos lá agora, ó. Então, nós temos aí questão 24. Então, os números que nós temos, olha, é 2, 3, 4, né? 2, 3, 4, 5 e 6, não é isso mesmo? Então, nós temos 5 números, certo? 5 possibilidades. Então, 2 deles são escolhidos ao acaso. Então, a gente tem 5 possibilidades, mas vão ser escolhidos de 2 em 2. Então, novamente, o que é que a gente percebe, olha? Que o nosso NS, né, que é o nosso total de possibilidade, ele será dado por uma combinação de 5 tomados 2 a 2, certo? E como é que a gente vai fazer isso aqui? 5 fatorial, 2 fatorial, 5 menos 2 fatorial, certo? E resolvendo esse fatorial aqui, vamos resolver até o 3. 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. 2 fatorial é o próprio 2, porque é 2 vezes 1, vezes 3 fatorial, certo? E aqui, ó, simplifica, simplifica. E esse 2 ainda dá para simplificar com esse 4, que sobra 2. Isso é igual a 5 vezes 2, que é igual a 10. Então, isso significa que o nosso total de possibilidades é 10, certo? E agora é o nosso NE, que é o que a questão nos diz, né? Então, vamos agora, né, saber, né? Tem que pegar 2 números, né? E o produto deles tem que ser par. Então, desses números que tem aqui, vamos ver aqui quais são as possibilidades para o produto, né, a multiplicação deles ser par. Gente, multiplicar por 2 sempre dará um número par. Então, faremos primeiro, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4, 2 vezes 5, 2 vezes 2 não, certo? Não vai repetir os números, né? Então, 2 vezes 3, 2 vezes 4, 2 vezes 5 e 2 vezes 6, certo? Depois, ó, temos o 3. Não precisa repetir, certo? 3 vezes 2 não vai repetir. Então, será, ó, 3 vezes 4, 3 vezes 5 não dá par, é 15, 15 é um número ímpar. Então, 3 vezes 6, tá? O próximo é 4. 4 vezes 5 dá par, 4 vezes 6 também dá par. 5 só tem 5 vezes 6, certo? E aí não vai fazer, não vai trocar, a gente tá lidando com combinação. Então, não, a ordem não importa. Então, isso aqui não vai estar trocando, certo? Então, aqui, ó, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, para que o produto desses números, né, esses dois números aí que sair, seja par, para que isso aconteça, nós temos 9 possibilidades, certo? Então, daqui a gente já tem o nosso NE, já tem o nosso NS. Então, P de E será igual a quem? A NE, que é 9, sobre NS, que é 10. E daqui a gente vai ter, ó, 9 dividido por 10 é igual a 0,9. Só que aí o que a gente percebe? Os itens, né, da questão, né, ele está representado em porcentagem, não tá em número decimal. Então, para a gente transformar um número decimal em uma porcentagem, basta multiplicar por
100. Quando a gente multiplica 0,9 por 100, a gente chega em 90%, certo? E aí, quando a gente volta lá para a nossa questão, certo? A gente percebe que é o nosso item E, certo? Bom, para finalizar, né, o nosso simulado, nós temos essa questão 25 aí, né, que está relacionada a dois conteúdos, ó. Nós vamos utilizar aí o conceito, né, de juro composto, né, já que é um investimento. Só que aí a gente percebe, né, que a questão traz assim, ó. Adote log de 2 igual a 0,30 e log de 3 igual a 0,48. Aí é a hora que a gente já se assusta, né, já vê logo um logaritmo. Mas vamos ver, vamos simplificar, vamos ver como é que daria para resolver essa questão, certo? Sem grandes problemas. Mas lembrando, o logaritmo é um dos bichos-papão assim da matemática, né? Mas, ó, se a gente dominar o conceito inicial do que significa logaritmo, se a gente dominar algumas propriedades de logaritmo, a gente consegue resolver essa questão, tá? Sem grandes problemas, sem tanta perda de tempo, né? Sem esquentar tanto a cabeça, certo? Então, vamos lá ver como é que a gente resolveria, certo? Então, nós temos aí, questão 25. Vamos ler ela inicialmente, né? Então, nós temos, ó, um professor investiu um capital C a uma taxa anual de 25% durante N anos. O número mínimo de anos para que o montante seja igual a 10 vezes o capital inicial investido será, né? Aí veio aí o que eu já li para vocês, né? Adote log de 2 igual a 0,30 e log de 3 igual a 0,48, né? Por que a questão já trouxe isso? Gente, toda vez que vocês se depararem com uma questão, não só em matemática, certo? Que já traz alguma informação, já desconfie logo. Em algum momento você vai usar isso aí. Então, você já sabe que vão ter que usar alguma coisa aí relacionada, ou com log de 2 ou log de 3, certo? Então, agora aí vai ser como cada um vai levar a questão, tá? Então, vamos lá. Mas antes de qualquer coisa, né, a gente precisa montar o nosso probleminha utilizando o juro composto, tá? Então, vamos lá. O que é que diz aí? Ó? Que o capital, né, não deu um valor. Já deixa logo a gente confuso que só deu letra, né? Mas isso aí não será o problema. O capital é C, certo? Então, pode ser qualquer valor, tá? A taxa anual, ou seja, a nossa taxa está em anos, foi de 25%. 25%, quando a gente transforma para número decimal, dá 0,25, certo? E o nosso número de anos, que é o nosso T, né, que é o nosso prazo, foi N anos, tá? Então, a taxa e o tempo tá ok, tá na mesma unidade de medida, certo? Só que é o que a questão quer saber. Quer saber, né, esse N, ele precisa valer quantos anos, né, quanto, para que o nosso montante, ó, ele seja igual a 10 vezes esse capital inicial. Então, vai ser 10, o nosso capital que a gente não tem em número, mas a gente tem ele de forma algébrica. Então, vai ser 10C. Por mais que pareça confuso, mas quando chegar lá na fórmula, você vai ver que vai dar uma simplificada, tá? Então, vamos lá. Então, qual é a fórmula de juro composto? O juro composto, o do montante, né, vai ser montante igual a C, que é o nosso capital, 1 mais I elevado a N. Aliás, N não, né? N eu já estou substituindo. No caso aqui é o T, do tempo ou do prazo, certo? Então, quem é o nosso montante? A gente tem um valor aqui para M. Não é numérico, mas não deixa de ser um valor, né? Nós temos 10C, certo? Quem é o nosso capital? O próprio C. Então, continua C. 1 mais, quem é a nossa taxa? 0,25. E quem é o nosso T? N, certo? Gente, tranquilo. Continua resolvendo,
né? Porque aqui está aparecendo letras que não é impossível de resolver, não. Vamos continuar. 10C igual a C. 1 mais 0,25 vai ser igual a vezes, né? 1,25, só 1,25 que está elevado a N, tá? De novo, continua. O que é que a gente percebe? Gente, esse C, ele é como se fosse um número, uma constante, certo? Se é uma constante, mas é o que é que a gente percebe? O que nos interessa é essa letrinha N aqui, ó. Então, é como se, não é como não. Ela é a nossa variável, ela é o que a gente está querendo descobrir. Então, por mais que aqui tenha a letra C e aqui tenha a letra C, não é o valor dela que nos interessa. Então, por mais que aqui seja uma letra, a gente olha para ela como se ela fosse um número, como se ela fosse uma constante. Então, se eu tenho aqui, a minha variável está aqui. Quando a gente está lá resolvendo a equação do primeiro grau, vamos lembrar dessa que é mais simples, porque aqui não é uma equação do primeiro grau, né? Aqui é uma equação exponencial, né? Já que o que a gente está querendo encontrar está no expoente, certo? Mas pensando lá naquela mesma coisa que a gente faz lá na equação do primeiro grau, o que a gente faria aqui, ó? Se eu tenho um valor aqui, constante, né? Que está multiplicando, onde tem a nossa variável, se está multiplicando, vai vir para cá dividindo. Então, aqui eu vou ter, ó, 10C dividido por C igual a 1,25 elevado a N, certo? E aí, o que a gente percebe? Gente, aqui é C, é constante, é o mesmo valor, é a mesma letra. Então, isso aqui, ó, quando dividir, é igual a 1. Então, aqui só vai restar 10 igual a 1,25 elevado a N. E aí é agora de botar nossos conhecimentos à prova, certo? A gente percebe que isso aqui, como eu já disse, isso aqui não é uma equação do primeiro grau. Isso aqui é uma equação exponencial, certo? E aí a gente precisa lembrar de conceitos de função exponencial, função logarítmica. O que é que a gente precisa saber, né, delas inicialmente? Que elas são, uma é inversa da outra, certo? Então, se eu preciso resolver isso aqui, ó, se ela é exponencial, o artifício que eu vou usar para resolvê-la é utilizar a logarítmica. E como é que a gente faria isso aqui, ó? Se eu preciso usar a logarítmica, eu tenho que aplicar o log dos dois lados, né? Já que é uma equação, se o que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro para ver equilíbrio. Então, isso aqui ficaria, ó, log de 10, né? Lembrando, ó, não está aparecendo a minha base aqui do logaritmo. É porque quando não aparece é um logaritmo decimal, né? Como que aqui a base era 10, só que ela fica oculta, certo? Igual, ó, a log de 1,25 elevado a n, certo? O que é que a gente precisa agora lembrar? De algumas propriedades, tá? Se é um logaritmo de 10, né, na própria base, então qualquer logaritmo, né, de um número que seja na sua mesma base, isso aqui é igual a 1, certo? Log de 10 na base 10 é igual a 1, só que a gente não lê assim, né? Só dê log de 10 porque a gente já subentende que isso aqui é um logaritmo decimal. Então, isso aqui é igual a 1. Acabou. Qual é a outra propriedade que a gente precisa lembrar, ó, do logaritmo? O logaritmo de um número aqui, ó, que tem um expoente, esse expoente, ó, ele cai aqui para frente do logaritmo, ele vem multiplicando. Então, isso aqui a gente vai escrever dessa forma, ó, n vezes log de 1,25, certo? E aí agora é justamente, né, o artifício que a gente vai usar, que provavelmente, né, vai utilizar ou log de 2 ou log de 3 ou os dois ao mesmo tempo, certo? Vai depender do caminho que vocês tomem aí, tá? Então vamos lá. A questão, em nenhum momento, com log de 2 ou com log de 3, a gente vai conseguir resolver já direto com o log de 1,25, tá? Então, qual é o primeiro passo que a gente vai dar aqui? Eu vou fazer essa parte aqui até separada, tá? Vou fazer essa parte aqui, ó. Esse logaritmo
de 1,25, eu vou resolver ele aqui, certo? Então, como é que fica aqui, ó? 1,25. Eu sei de duas propriedades, né, do logaritmo. Tem um logaritmo do produto, o logaritmo da divisão. Eu sei que o logaritmo do produto entre dois números vai ser a soma dos logaritmos e o da divisão será a subtração dos logaritmos. Então, se eu tenho um número aqui decimal, 1,25, eu posso escrever 1,25, ó, como sendo 125 sobre 100. Isso é igual a isso, e isso é igual a isso. Então, no lugar de 1,25, eu vou escrever 125 sobre 100. Então, aqui vai deixar de ser log de 1,25 e vai passar a ser log de 125 sobre 100. Certo? E aí, a propriedade me diz, né, que o logaritmo de uma divisão será igual ao logaritmo desse aqui, né, menos o logaritmo de baixo. Certo? Divisão está associada à subtração. Se fosse um produto, aqui seria uma soma. Certo? E aqui, continuando, olha. Então, aqui eu vou ter, olha. Log aqui é 125. Como que eu posso aqui escrever esse número 125? Gente, se a gente fatorar o número 125, fazer lá a decomposição, a gente vai ter que 125 é a mesma coisa que 5 elevado a 3. Então, ao invés de eu escrever 125, eu vou escrever log de 5 elevado a 3 menos log de 100, eu posso escrever 10 elevado a 2. Certo? Daqui o que acontece? Lembrar daquela propriedade que a gente usou lá para o n, né? Para o expoente n descer. Então, aqui eu faço a mesma coisa, o 3 vai descer. Ficamos com 3 vezes log de 5 menos 2 vezes log de 10. Tá legal? Continuando aqui, ó. 3 vezes log de 5. Gente, não posso fazer aí, dizer que 5 é 2 mais 3, né? A gente sabe, 5 é 2 mais 3. Mas eu não posso dizer que log de 5 vai ser a soma do log de 2 mais o log de 3, não. Certo? A gente precisa transformar esses 5 aqui. Que apareça ou o 2 ou um 3 de alguma forma. O que é que eu tenho aqui, ó? 5, eu posso escrever 5 como sendo 10 dividido por 2. Não dá 5? Menos, log de 10, a gente já viu que é 1. 2 vezes 1 continua sendo 2, tá? E aqui de novo, ó, a gente chegou de novo numa divisão. Então, isso aqui será igual, ó, a 3 vezes quem? Vou fazer aqui embaixo, para não ficar aqui muito apertado. Será 3 vezes, parênteses, certo? Vai ter, o 3 vai estar multiplicando por todo mundo aqui. Será log de 10 menos log de 2. Olha aí o log de 2 aparecendo. Menos 2 ainda. Certo? Então, vamos lá, ó. 3, né? Quem é log de 10? É 1. Quem é log de 2? 0,30. E ainda menos 2. 1 menos 0,30 é igual a o 3, né? Tá aqui. Vezes 0,70. E ainda o menos 2. Então, nós vamos ter aqui, ó. 3 vezes 0,70 é igual, ó, a 2,1. Só fazer, certo, gente? Que vocês vão encontrar isso. 2,1. É só fazer 3 vezes 0,70. Menos, ó, 2. Então, quando eu faço 2,1 menos 2, olha de onde a gente saiu. Isso aqui é log de 1,25. Vai ser igual, ó, a 2,1 menos 2. Que é igual a 0,1.
certo? Então, aqui, ó, esse resultado log de 1,25 a gente acabou de achar. Então, a gente substitui lá, ó. Então, aqui nós ficamos com 1 igual a n vezes log de 1,25, 0,1. Certo? E aqui tudo bem, né? Que ficou esquisito, né? Que ficou assim, né? O número veio depois da variável, mas isso não tem problema. Se quiser organizar, ó, ficaria assim, ó. 0,1n, né? Que é como a gente está acostumado a ver. Tá? Mas nada disso não faz diferença. Tá? Então, quem vai ser n? Então, n vai ser igual a quem? A 1, né? Dividido por 0,1. Então, quando a gente faz essa divisão, vamos ter aqui, ó. 1, não é isso? Dividido por 0,1. Só que aí tem que tirar a vírgula, que fica 1, acrescenta um 0 aqui. 10 dividido por 1. Primeiro vai ser 1, né? Que vai dar 1. Baixa o 0, só pode ser quem? 10. Nem precisava fazer essa conta, né? Bastaria só chegar aqui, 10 dividido por 1 é o próprio 10, né? Então, o que é que a gente percebe? Que n é igual a 10. E o que é que isso significa? Que o tempo mínimo, né, de anos para esse capital ser igual a 10 vezes, para o montante, né, ser igual a 10 vezes esse capital inicial investido, será de no mínimo 10 anos, certo? E quando a gente volta lá para a questão, a gente percebe que é o nosso item E. Tem um pouquinho de trabalho, né, mas é o caminho, né, que a gente vai tomando para resolver a questão, certo? Mas é isso, vocês viram por que tem na questão, né, log de 2 ou log de 3, porque a gente precisa, né, para resolver, porque ninguém vai estar com a calculadora, né, na hora da prova, porque isso aqui com calculadora sai rapidinho, certo? Mas ninguém vai estar com uma calculadora científica na hora da prova. Então, né, tem que usar desses artifícios, certo? Bom, gente, então era isso, tá? Que eu queria trazer para vocês a resolução dessas questões. Espero que vocês tenham entendido, tá? E até a próxima.